Estreou no dia 2 de abril a segunda temporada da série de Os Caras Malvados, continuando os eventos da temporada anterior. E então, o que eu achei? Quais os pontos positivos e negativos? É o que você verá comigo agora, Eli, no Animações Incríveis. Com o passar do vídeo, deixe o like para que o vídeo seja recomendado para mais pessoas, comente e compartilhe. Vamos para mais uma análise de temporada, mas antes, solta a vinheta aí. A segunda temporada começa explorando o tema da nova fase do grupo, em um novo esconderijo e a luta para se manterem como o grupo criminoso mais temível da cidade. Porém, assim como na temporada anterior, eles continuam cometendo erros de aspirantes. Episódios como Amnésia Criminosa e Concurso de Ladrões funcionam como episódios bem fillers, que não mostram conectividade alguma com a temporada anterior. O humor aqui é direto. Falhas em golpes que parecem simples geram situações cômicas de tentativa e erro, muitas vezes centradas em Lobo tentando liderar sem perder a compostura, enquanto os demais membros como Cobra, Tubarão, Piranha e Tarântula oferecem contrapontos caóticos. O pessimista, o impulsivo, o entusiasmado e a hacker sarcástica, respectivamente. Conforme a temporada avança, episódios com títulos como Escória Natural e Um Bom Dia para um Mau Casamento introduzem variações nas tramas. O primeiro parece brincar com o tema de superestimar e interpretar erroneamente as habilidades da antepassada das cavernas de Sr. Lobo. O segundo coloca o grupo em uma situação social que não é bem um assalto clássico, o que força os personagens a improvisar e trabalhar em uma temática inesperada. O casamento entre dois personagens que apareceram na temporada anterior, a mãe do Sr. Cobra e o trambiqueiro mestre de mágicas criminosas, o Sr. Wigglesworth. Ou seja, usando de velhos rostos conhecidos na série com situações novas. Enfim, o personagem misterioso que aparece nos últimos segundos da temporada passada finalmente tem seu destaque. Descobrimos em Meu Mentor Imoral que Lobo teve um mentor que conquistou bilhões de dólares e que finalmente estava de volta para reivindicar os roubos conquistados. Lobo fica balançado em continuar seguindo a sua figura de inspiração e largar seus atuais companheiros ou fazer o inverso. Aqui é uma grande amostra da já falada fidelidade do líder dos Caras Malvados em relação a seus companheiros. Falei sobre isso no vídeo sobre a evolução do relacionamento entre Lobo e Daiane. O link está no cardzinho acima. Certamente para Lobo, o Sr. Cobra, Piranha, Tubarão e Redinha são bem mais do que meros companheiros de crime. Porém, a participação desse mentor se limita a esse episódio de fato, o que me deixou um pouco decepcionado, pois esperava que explorassem bem a imagem dele, sobretudo mostrando algum flashback, o que não aconteceu. Contudo, a partir desse episódio em diante, os episódios se tornaram contínuos, ou seja, o que rolou no episódio anterior prossegue no seguinte, e assim por diante. O foco muda para uma justiceira que aos poucos vai capturando todos os malfeitores da cidade, fazendo com que os Caras Malvados e os grupos rivais se unam para derrotá-la. Porém, até o embate final, alguns episódios fillers novamente são inseridos nesse contexto, onde em Eu Redinha, uma IA criada pela Aranha quase controla a cidade com referências a Eu Robô, Frankenstein e a Christine, o carro assassino. Um filme que eu já assisti e que é muito bom. Um pouco do passado do Sr. Tubarão é mostrado em Meus Atores, quando mesmo tinha pretensões de ser ator, mas que por um mal entendido ele acabou embarcando no mundo do crime. Enfim, o embate final acontece entre os Caras Malvados e a Justiceira, nos dois últimos episódios da temporada. O grupo é finalmente capturado por ela, mas a Justiceira impõe regras cada vez mais rígidas, que faz com que cidadãos comuns também sejam presos por motivos idiotas, como mascar chiclete de boca aberta, deixar os sapatos desamarrados ou até usar roupa xadrez com roupa listrada. No fim, graças à inteligência de Lobo, dos demais integrantes em um plano e de uma ajudinha da repórter Tiffany Fluft, a Justiceira é derrotada e a cidade volta ao normal. Bom, os pontos positivos vão para o humor seguro e não apelativo, mantendo piadas físicas e trocadilhos rápidos em praticamente todos os episódios, equilibrando a comédia com ação leve, o que certamente vai agradar principalmente o público infantil. Sempre que a gangue tenta um plano infalível, o desfecho geralmente é uma reviravolta cômica que reforça a individualidade dos personagens, semelhante ao que acontecia na série Lendas do Dragão Guerreiro.
A pegada é bem parecida. Episódio como Um Bom Dia para um Mau Casamento mostra que a série consegue explorar temas sociais fictícios e situações sociais, como um casamento incomum, para gerar humor e desenvolvimento de personagens, em vez de depender apenas de golpes e assaltos. E mais um casal inusitado para o currículo da DreamWorks, um humano e uma cobra. Por que choras, Disney? A animação dessa temporada parece mais suave e colorida, com sequências de ação um pouco mais fluidas, onde finalmente os personagens humanos ganharam narizes. Pois é, algo que não tinha na temporada anterior e que eu descrevi na análise da primeira temporada, o cardzinho vai estar aqui em cima, o que contribuiu para uma sensação de maior investimento na estética da série, apesar de ainda nitidamente ser uma série de baixo orçamento. Porém, houveram alguns pontos negativos. A impressão que deu é que tivemos bem mais episódios fillers nessa temporada, um deles com um trio de humanos que imitavam os caras malvados bem desinteressante, onde no fim eles são presos, mas no decorrer dos episódios são usados como personagens de fundo, já que os produtores não se preocuparam em criar figurantes. Em muitos momentos a cidade parece deserta devido à falta de capricho nesse detalhe. Alguns personagens secundários aparecem e desaparecem sem grande impacto emocional, como esse trio inútil, a mãe do Sr. Cobra e principalmente o ex-mentor do Sr. Lobo. Senti principalmente a falta de um bom plano de assalto ou de um arco que focasse em um grande roubo. Afinal, eles são os caras malvados. Concluo que faltou maior desenvolvimento no enredo dessa segunda temporada, onde o mais interessante ficou quase por final da temporada. Todavia, essa segunda temporada explora situações novas, e saber mais dos demais integrantes dos caras malvados foi interessante de se ver. A força dos episódios esteve na capacidade dos roteiristas de remeter a energia dos dois filmes e a dos livros originais ao mesmo tempo, em que explora novas situações absurdas e engraçadas, enquanto que o calcanhar de Aquiles foi uma narrativa leve demais para quem busca profundidade e alguns episódios individualmente. Então, concorda ou discorda? Comente. No demais, muito obrigado pela visualização, sugiram novos temas, assistam a playlist de vídeos sobre os caras malvados e nos vemos em um próximo vídeo. Até!